Os próximos vídeos do programa CIPEVAC referem-se à verificação acústica de um edifício composto por habitação e comércio. Com este filme, pretende-se mostrar as plantas do edifício. Na planta do resto de chão, encontramos os dois comércios que possuem a parede exterior tipo 2. A planta do primeiro ao quinto andar mostra o piso habitacional tipo, onde se encontra o compartimento de sala. O pavimento PAV 1 separa o comércio da habitação e o pavimento PAV 2 separa entre habitações. Nestes compartimentos, pretende-se verificar o isolamento de ações aéreos nos pavimentos e na parede exterior 1, e também o isolamento de ações de percussão no pavimento entre habitações. No compartimento quarto, verifica-se o isolamento de ações aéreos na parede interior 1 que separa dois fogos. Na planta sótão, visualiza-se a casa das máquinas, onde se verificará o nível de avaliação sonora dos equipamentos presentes. No menu geral de programas, prima em Elementos de isolamento, CIPEVAC 3. Através do comando Arquivo Novo, indica-se o nome da obra e a sua descrição. Na janela Dados Gerais, seleciona-se Edifícios de habitação e mistos. Considera-se que o edifício se situa numa zona mista. Procede-se à criação das paredes exteriores Este 1 e Este 2. A parede exterior 1 é uma parede dupla de tijolo furado. Será introduzida aproveitando o facto de já existir como parede pré-definida. Possui tijolo de 15 no pano exterior e de 11 no interior. A caixa de ar é de 7 cm, preenchida parcialmente com poliestireno extrudido de 4 cm de espessura. A segunda parede exterior possui uma camada de um material que não está presente em nenhuma das paredes pré-definidas. Por isso, será criada como parede genérica dupla. Procede-se à criação da parede, indicando o nome e a constituição das suas camadas. O programa já possui uma biblioteca de materiais pré-definidos. No entanto, para este exemplo é necessário criar um material novo. Onde é necessário introduzir as respectivas espessuras, massa volúmica, coeficientes de absorção sonora, cor e trama. Procede-se agora à introdução do reboco, do tijolo furado, no separador caixa de ar, coloca-se um isolamento de poliestireno extrudido de 4 cm de espessura, sendo a sua caixa de ar de 6 cm. Introduzem-se as camadas pertencentes ao segundo pano, que numa parede exterior representa o pano interior. Esta parede pode ser exportada para a biblioteca, de forma que, numa próxima obra, não tenha que ser criada novamente. Procede-se à criação das paredes interiores 1 e 2. A parede interior 1 é uma parede dupla de tijolo furado. Será introduzida aproveitando o facto de já existir como parede pré-definida. Possui tijolo de 15 em ambos os panos, sendo a caixa de ar totalmente preenchida com lã de rocha de 4 cm de espessura. A segunda parede interior será uma parede genérica simples.
será constituída por tijolo forado de 11 cm com 2 cm de reboco em ambas as faces. Em qualquer momento, é sempre possível alterar as espessuras dos materiais. Procede-se à criação dos pavimentos. O pavimento PAV1 é constituído por uma laje de vigotas com uma altura de bloco de aligeiramento de 20 cm e camada de compressão de 5 cm. Este pavimento possui teto falso, constituído por placas de gesso com isolamento em lado rocha. Relativamente às camadas superiores, o pavimento é constituído por uma camada de rolarização, lajeta flutuante e lado rocha como isolamento. O revestimento final será soalho. O pavimento PAV2 é praticamente igual ao PAV1, assim copia-se o PAV1. Premindo sobre descrição, efetua-se a única alteração, modificando o teto falso para reboco. O pavimento PAV3 é também praticamente igual ao PAV2, assim copia-se o PAV2. Agora, na descrição do pavimento, altera-se a constituição das camadas superiores. Coloca-se uma manta acústica e, como revestimento final, mosaico cerâmico. Neste filme, pretende-se verificar o isolamento sonoro a sons aéreos da parede exterior 1, que separa o espaço exterior da sala, representada na planta 1º e 5º andar. Cria-se o compartimento do receptor sala, introduzindo o respectivo volume da mesma. Introduz-se agora a parede exterior 1 com a respectiva superfície total. Como possui envidraçado, indica-se a percentagem entre a superfície envidraçada e a total, para além do tipo de vidro. Procede-se à introdução das transmissões marginais. A primeira refere-se à parede interior 2. Assim, seleciona-se como elemento secundário parede interior e como tipo de união rígida em T. Esta transmissão terá um comprimento de contacto de 2,7 metros, que será o pé direito entre as duas paredes. A segunda transmissão, como é igual à primeira, efetua-se uma cópia da mesma. A terceira transmissão marginal diz respeito ao pavimento 2, sendo uma união rígida em T. O seu comprimento de contacto será de 8 metros, que corresponde ao comprimento de contacto entre a parede exterior e o respectivo pavimento. Por fim, a última transmissão marginal refere-se ao pavimento 1, sendo idêntica à transmissão marginal do pavimento 2. Assim, após efetuar a cópia, altera-se o tipo de pavimento. Após a introdução das transmissões marginais, passa-se a efetuar a verificação da parede exterior 1. Pretende-se verificar o isolamento sonoro a sons aéreos do pavimento 1 que separa o comércio da habitação, neste caso da sala. Introduz-se o pavimento 1 dentro do compartimento sala com a respectiva área, a sua posição como pavimento do compartimento e o tipo de emissor como locais do edifício destinado a comércio, indústria, serviços ou diversão. Procede-se à introdução das transmissões marginais provenientes das paredes interligadas com o elemento laje. Assim, insere-se a transmissão marginal relativamente à parede exterior 1, que possui como tipo de ligação uma união rígida em T. Esta transmissão possui um comprimento de contacto de 8 metros. Introduz-se a transmissão marginal da parede interior 2, que também é uma união rígida em T. O seu comprimento de contacto é de 8 metros. A terceira transmissão marginal refere-se também à parede interior 2, que apresenta uma união rígida em T e um comprimento de contacto de 3,4 metros.
A quarta transmissão marginal é idêntica à anterior, logo, efetua-se uma cópia da mesma. Efetuando a verificação do pavimento, surge a indicação de que o pavimento não verifica. É então necessário efetuar alterações. Por exemplo, modificar o tipo de laje, espessuras, materiais ou colocar elementos resilientes entre as ligações das paredes interiores e pavimento, eliminando assim transmissões marginais. Opta-se, neste exemplo, por considerar esta última sugestão. Procede-se então à eliminação das transmissões marginais referentes às paredes interiores. Por outro lado, alteram-se também algumas espessuras das camadas superiores da laje. Efetua-se a verificação novamente e o pavimento 1 já verifica. Pretende-se verificar o isolamento sonoro a sons aéreos da parede interior 1, que separa dois quartos pertencentes a fogos distintos. Cria-se o compartimento receptor, quarto, introduzindo o respectivo volume. Insere-se a parede interior dentro do compartimento, indicando a respectiva área e tipo de emissor. Introduz-se a transmissão marginal referente à parede exterior 2 com uma união rígida em T. O seu comprimento de contacto é de 2,7 metros, ou seja, o pé direito do compartimento. Esta segunda transmissão marginal, a ser introduzida, refere-se à parede interior 2, com uma união rígida em cruz. O seu comprimento de contacto é de 2,7 metros, que corresponde ao pé direito do compartimento. Insere-se a transmissão marginal proveniente do pavimento 2, com uma união rígida em cruz. O comprimento de contacto entre o pavimento e a parede interior é de 4 metros, ou seja, o comprimento da parede interior. A última transmissão a ser inserida possui as mesmas propriedades da anterior, com exceção de que se trata do pavimento 1. Assim, duplica-se a transmissão marginal e altera-se para o tipo de pavimento pretendido. Por último, efetua-se a verificação da parede interior. Neste filme, pretende-se verificar o isolamento sonoro a sons aéreos e sons de percussão do pavimento 2, que separa compartimentos entre outros fogos, neste caso, entre quartos de fogos diferentes. Insere-se o pavimento dentro do compartimento quarto, inserindo a respectiva área, posição no compartimento e tipo de emissor. Introduzem-se as transmissões marginais relativas às paredes que envolvem o pavimento. Assim, inicia-se com a introdução da transmissão referente à parede exterior 2, com uma união rígida em T. O seu comprimento de contacto é de 3,3 metros, que corresponde ao comprimento da parede exterior. A próxima transmissão marginal refere-se à parede interior 2, com uma união rígida em cruz. O seu comprimento de contacto é de 3,3 metros, que corresponde ao comprimento da parede exterior. Esta nova transmissão marginal será uma cópia da anterior, só alterando o comprimento de contacto para 4 metros. A transmissão seguinte será também uma cópia da anterior, só alterando o tipo de parede, que neste caso é a parede interior 1. Efetua-se a verificação do pavimento, visualizando os resultados relativos ao isolamento sonoro a sons aéreos e de percussão. O objetivo neste filme é mostrar como se efetua a verificação do nível de avaliação sonora proveniente de equipamentos coletivos. Cria-se assim o compartimento quarto 2, que se situa por baixo da casa das máquinas. Procede-se à introdução do pavimento 3. Introduz-se a respectiva área. A posição deve ser sempre como pavimento do compartimento. Só assim é que o programa executa a verificação do nível de avaliação sonora. E como tipo de emissor coloca-se locais de circulação comum do edifício. Acrescenta-se o equipamento. Possui uma potência sonora de 58 dB.
A superfície total da envolvente da Casa das Máquinas é de 49,9 m², e o seu coeficiente de absorção sonora médio é de 0,02. O equipamento localiza-se na zona central da Casa das Máquinas e o seu funcionamento é intermitente, não possuindo características tonais. Supõe-se a existência de um outro equipamento idêntico. Antes de se proceder à introdução das transmissões marginais, é necessário criar uma nova parede interior para ser contabilizada a transmissão marginal proveniente da mesma. A parede interior terá a referência int3, sendo uma parede maciça de betão armado com uma espessura de 20 cm. Introduz-se a transmissão marginal da parede interior 1, com uma união rígida em cruz. O seu comprimento de contacto será o comprimento da parede interior, que neste caso é de 2,7 metros. A segunda transmissão marginal é praticamente idêntica à anterior. Por isso, duplica-se e altera-se apenas a parede interior. Esta nova transmissão marginal é quase igual à anterior. Assim, duplica-se a mesma e procede-se à alteração do comprimento de contacto para 3,5 metros. Por fim, introduz-se a última transmissão marginal relativa à parede interior 3, que possui uma união rígida em T. O seu comprimento de contacto é de 3,5 metros. A verificação do nível de avaliação sonora é feita na verificação do compartimento. Pode gerar as listagens por compartimento ou gerar a listagem englobando os compartimentos selecionados. A listagem pode ser impressa diretamente para a impressora ou exportada para ficheiros HTML, TXT, PDF, RTF ou DocX. Por outro lado, a ficha resumo é uma listagem que possibilita um resumo através de tabelas, uma informação sobre os artigos e alíneas do regulamento que foram verificados relativamente a todos os elementos introduzidos. Este exemplo trata de uma estação de transporte de passageiros em que se dará especial destaque à sala de embarque. Neste exemplo será necessário unicamente calcular o tempo de reverberação. Procede-se à criação da obra. Seleciona-se como tipo de edifício estações de transporte de passageiros. Procede-se à criação da parede exterior 1. Trata-se de uma parede dupla de tijolo maciço e furado. A parede interior 1 é uma parede simples de tijolo furado de 15 cm. O pavimento 1 é uma laje fungiforme aligeirada. Possui teto falso metálico. Relativamente ao acabamento final, a laje possui mosaico cerâmico. Cria-se o compartimento sala de embarque, indicando o volume e tipo de compartimento. Introduz-se a cadeira de plástico como mobiliário, com 62 unidades. Através da biblioteca do programa, selecionam-se os coeficientes de absorção sonora mais adequados.
Procede-se da mesma forma para a introdução da mesa de madeira. A partir de agora, introduzem-se todos os elementos que compõem o espaço envolvente da sala de embarque. A parede exterior 1, com a sua superfície total, e a respectiva relação de superfície envidraçada-superfície total. Relativamente à parede interior, indica-se o somatório de todas as superfícies que pertencem à mesma. Por outro lado, a posição do compartimento tem como objetivo identificar qual das faces da parede interior se encontra no interior do compartimento. Isto para se conhecer os coeficientes de absorção sonora a utilizar para o cálculo do tempo de reverberação. Neste caso, é indiferente a posição, já que o material do revestimento é igual em ambas as faces. Coloca-se agora o valor da relação superfície da porta, superfície total. Em termos de pavimento, introduz-se o pavimento com a respectiva área. Uma vez com a posição de pavimento do compartimento e outra com a posição de teto do compartimento. Assim, o programa irá ter em conta os coeficientes de absorção sonora do mosaico cerâmico, quando o pavimento é considerado como pavimento do compartimento. Os coeficientes de absorção sonora do teto falso metálico são considerados quando o pavimento for teto do compartimento. Efetua-se a verificação do tempo de reverberação. Na listagem estão indicados todos os dados que contribuíram para o cálculo do tempo de reverberação.